Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Lima e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre funções inline, tá legal? Mas antes da gente falar sobre as funções inline, vamos dar uma explorada no custo que tem de se chamar uma função, tá? Chamar função custa caro e a gente vai entender por quê. Então, para a gente entender esse conceito, eu vou colocar aqui um breakpoint, tá? Eu vou rodar esse código aqui, né, no modo debugging. Ele vai começar a rodar e aqui embaixo no QT vocês vão ver que a gente tem algumas opções, por exemplo, step out, step int, step over. A gente vai dar um step int para a gente ver onde que ele vai parar, né? Quando a gente fizer o step int, a gente vai perceber que ele saiu da main e ele foi parar lá na nossa função maximum, tá legal? O que que isso significa? Toda vez que você faz uma chamada de função, você tem uma função aqui, por exemplo, que nem a main, ela está executando, num determinado ponto ela fez o quê? Chamou máximo, fez chamada de função. No que ela chama outra função, a execução da main vai ser interrompida, aí tem que congelar o estado dela, armazenar todo o estado que ela tinha antes de chamar essa função, aí passa o processamento para essa função, executa essa função e depois volta para a main, e a main segue ali o seu fluxo. Então, chamar a função custa caro, tá? E existe uma forma da gente pegar, né, e basicamente informar para o nosso compilador fazer uma substituição, ao invés dele ficar fazendo chamada de função. Seria mais ou menos uma ideia assim. Ei, compilador, ao invés de você fazer essa chamada de função aqui, eu gostaria que você fizesse assim para mim, ó. A é maior do que B, né? Aí sim retorna A, se não retorna B, tá? E aqui end L, né? Então quero que você faça alguma coisa nesse sentido para mim, compilador. Mas eu não quero ficar eu ali digitando toda hora esse código em tudo quanto é canto, porque senão, né, quando mudar alguma coisa eu estou ferrado. Então o que, que a gente faz, tá? Para a gente informar para o compilador fazer essa substituição. A gente vem aqui na frente da função e coloca essa palavra reservada chamada inline, tá? Com isso, na hora da compilação, tá? Nem sempre, tá? Mas o compilador você vai dar uma boa dica para o compilador de que ele pode transformar aquela função ali numa função inline. No final ele vai decidir ali para você ou não, se ele vai fazer ou não, mas é uma boa dica, tá? E para a gente entender melhor como que isso funciona, o que, que eu preparei aqui para vocês, né? Eu preparei o Godbolt, tá? Com a versão um pouco mais antiga aqui do GCC, peguei a versão 4.1.2, tá? Do GCC. Estou compilando com flag "-o2", tá? E a gente vai entender o que esse inline impacta no nosso código assembly, tá? Gerado. Não precisa se preocupar, vocês não precisam ser nenhum especialista em assembly para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui não. Mas vamos lá. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos imaginar que a gente tem a nossa função lá, maximum, aí que recebe A e recebe B. Igualzinho tá lá. Aí vai retornar. O A é maior do que o B? Se sim, retorna o A. Se não, retorna o B. Tá legal? Aqui embaixo a gente vai ter a nossa main, recebendo os parâmetros argc, char, asterisco, asterisco, que seria o argv ali, tá? Aqui eu vou colocar return o máximo de argc com 10, tá? Vai retornar o maior valor ali entre o argc e o 10. Se vocês repararem, aqui o compilador gerou o código em assembly da função maximum e aqui ele gera o código em assembly da função main. Tranquilo? Beleza. Se a gente der uma analisada aqui na função main, você vai ver que ele está fazendo um jump, ou seja, ele vai chamar essa função máximo, ou seja, vai acontecer todo aquele processo que eu falei para vocês. Vai interromper main, vai passar o processamento para máximo, vai executar máximo, depois vai retornar para main e vai seguir o fluxo. Essa chamada de função
tem um custo, tá? E o que que acontece, então, quando a gente coloca a palavra inline aqui? Olha só que bacana, a função inline desapareceu e o que ficou ali foi uma mera substituição, tá? Então o compilador pegou o corpo ali da nossa função maximum e colocou debaixo da main. Dessa forma, não vai ser feita uma chamada de função e a gente vai ganhar tempo. Tá legal, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço.